Gente, continuando a programação, a gente vai começar a mesa 3 agora com um super sugestivo nome: Quem não pode com formiga, não ataca o formigueiro, alianças e políticas das minorias, com a participação de Daniela Alarcon, doutoranda em Antropologia Social no Museu Nacional, Luciano Dias, psicanalista, membro do EBEP Rio, Natasha Helsinger, psicanalista, membro do EBEP Rio também. Daniela. Bom, está dando para ouvir bem? Joia. Bom, boa noite. Gostaria de agradecer à IBEP pelo convite e a presença de vocês também. Meu nome é Daniela, eu sou antropóloga e vou conversar um pouco com vocês hoje sobre um tema que eu venho pesquisando nos últimos 10 anos, que são formas de luta desenvolvidas por povos indígenas no Brasil, especificamente por um povo que são os Tupinambá, no sul da Bahia. Então, antes de começar, de me apresentar melhor e falar um pouco disso, eu queria só mostrar para vocês um trecho muito curto, de 1 minuto, de um documentário que a gente realizou junto aos Tupinambá. Porque terra não se vende, terra não se troca, terra não faz comércio com terra, não. Terra é para viver, é para trabalhar, plantar e colher. E viver. E quem não tem coragem de trabalhar, fique lá dentro, pesque, caça e vive do mesmo jeito. Que para isso Deus deixou a riqueza na terra. Deixou água, deixou caça, deixou a junçara, deixou o oti, deixou a biriba, deixou a bicuíba, deixou o jatobá, deixou a mora, deixou tudo para comer e viver dela sem ferir, sem arrancar e sem bulir nela. Mas não se vende terra, não se troca e nem se negocia terra. E quem comprar a terra se arrependerá. Porque terra, o povo pensa que é para comercializar, é o zóio grande, mas terra é para viver bem. Terra é para se viver bem nela. Bom, isso é só para provocar vocês. Esse é um documentário de curta-metragem, tem 25 minutos, está disponível na internet. Então, depois eu mostro para vocês o link. Mas queria começar, então, essa fala com as palavras da Dona Maria Tupinambá. Ela é esposa do pajé da Serra do Padeiro, é mãe do cacique, e acho que é uma fala muito curta e sugestiva, né? Porque só aí ela já falou de memória, ela expressou, de alguma maneira, os tremendos conhecimentos territoriais que ela tem, fazendo uma lista, né, de recursos, numa perspectiva capitalista, se falaria de recursos naturais, mas, para ela, é claramente uma fonte de vida que esse território oferece. Ela apresenta aí de forma muito contundente uma noção de terra completamente diferente da noção capitalista prevalente, né? Como bem transacionável que você coloca no mercado, que vende, que compra. Ela fala de outra terra, né? Acho que isso deu para perceber muito claramente. E ela fala de um projeto coletivo, que é terra para viver bem. Então, acho que tudo isso condensa muito o que eu quero discutir com vocês aqui hoje, pensando em possíveis aproximações entre o que eu faço, que eu acho que eu sou o peixe fora d'água na mesa, sou antropóloga, e o que a psicanálise, né, se dedica também a pensar. Então, como eu falei, eu sou, né, estou no Museu Nacional, ali vivendo esse pós-incêndio, junto com meus colegas. Eu me dedico a etnografar, então, processos de luta, tanto com povos indígenas como com outras categorias de sujeitos, esses outros, né, ribeirinhos, beiradeiros, quilombolas. Então, um conjunto de identidades que estão fazendo enfrentamentos tremendos no Brasil todo, nunca pararam de lutar e de resistir. Acho que isso é muito importante demarcar a partir da convocatória, né, desse congresso, desse encontro. E sujeitos em relação aos quais a antropologia tentou se aproximar para produzir alguma coisa junto, né, para pensar em formas engajadas de pesquisa que levassem em conta, então, a subjetividade dessas pessoas, desses coletivos, e o que eles estão fazendo e como eles estão pensando o mundo, né? Então, um pouco esse é o lugar onde eu me encontro. Eu estou terminando de escrever minha tese de doutorado agora com os Tupinambá.
Os Tupinambá, eles são um povo indígena que se situa no sul da Bahia. Então, se você puder passar, isso é um mapa simples, só para vocês se situarem geograficamente, né? Ali no mapa índice, vocês veem que está ali na região de Ilhéus, e é uma região de Mata Atlântica. Obrigada. Ficar apontando com a mão não resolve, né? Aqui. Então, aqui, né, esse pequeno quadradinho, aqui eu ampliei, que é uma terra indígena de 47 mil hectares, o que, se a gente pensa em dimensões, transpondo para a Amazônia, por exemplo, seria muito pequeno, mas para essa região de colonização antiga, para a Bahia, é uma terra indígena até razoável, né? É uma das maiores terras indígenas da Bahia. E composta por várias comunidades, várias localidades, e eu pesquiso especificamente essa região mais interior, o extremo oeste da terra indígena, uma aldeia numa região de serras, que se chama Serra do Padeiro. Então, não sei se alguém conhece essa região, mas é uma região muito associada ao cacau. E com todas as narrativas, né, dos coronéis, de cacau, etc. Então, tudo isso vai falar do que esses sujeitos tiveram que enfrentar para continuar existindo enquanto um grupo de pessoas que entende que tem uma história específica, que tem uma visão de mundo, uma cosmologia específica, modos de vida específicos, relações de parentesco, de compadrio, de vizinhança, noções sobre corpo, pessoa, etc., e que estão aqui basicamente quase na costa do descobrimento. Então, sofreram aí esse impacto brutal desde o século XVI, né? Então, a minha fala hoje, eu fiz um recorte pensando em discutir algumas noções de política, algumas coisas interessantes que eu tenho observado no modo de fazer política dos Tupinambá da Serra do Padeiro, que acho que podem servir para aproximações para a gente que está aqui na cidade, pensando, de repente, com outros grupos, com outras coletividades. Antes disso, só para ficar inteligível o que eu vou falar, eu quero só trazer alguns dados rápidos de contexto. Então, falar um pouco o que foi, em linhas muito gerais, né, o que é essa história de colonização e territorialização enfrentada pelos Tupinambá, em linhas assim, um super sobrevoo, e falar um pouco do processo demarcatório, porque não sei se alguém que tem familiaridade com esse processo, como isso funciona, só para a gente poder se situar. Então, como eu disse, os Tupinambá estão aí enfrentando, né, esse mundo não indígena desde o século XVI, com tudo que isso traz de disciplinamento, de pacificação, entre aspas, de civilização também, né? E com o aldeamento jesuítico, depois com o avanço da fronteira capitalista já no final do século XIX, com o cacau, com o turismo. Então, essa área passa a ser completamente apropriada por outro modo de entender o território, de entender... Esses sujeitos começam, então, a ser disciplinados para o trabalho e para o outro, né? Então, eu acho muito interessante que a gente pode contar essa mesma história de várias maneiras, né? Os livros, a história oficial e os descendentes desses mesmos coronéis que continuam sendo os juízes federais, os vereadores, os prefeitos na região, etc., eles vão fazer uma narrativa heróica sobre esses pioneiros que dominaram essa região, que levaram o progresso e que já no século XX, com a vassoura de bruxa, uma praga, né, que atacou os cacauais, trouxe, então, uma terrível decadência. A Dona Maria, que abriu o filme, ela vai dizer que a vassoura de bruxa foi mandada por Deus para salvar os índios do jugo dos coronéis. Estamos falando de outra história. O que começa ali, o declínio para alguns, para ela, é o momento que os Tupinambá começam a ver uma brecha, se organizar para retomar os seus territórios. Porque, só para a gente entender onde eles estavam enquanto estava acontecendo tudo isso, né? Os coronéis estavam aí e os índios sumiram da história, basicamente, né? Tinha os índios aqui, você lê lá Jorge Amado, essas matas onde os índios viviam. Aí chegam os coronéis e os índios desaparecem, né? Por quê? Porque eles são os trabalhadores das fazendas de cacau. Porque eles viveram uma tremenda diáspora, e é isso que eu estou pesquisando especificamente no meu doutorado, vindo trabalhar em São Paulo, no Rio, em Rondônia, criar toda essa massa empobrecida nas grandes cidades, trabalhando, mas nunca deixando de ser Tupinambá. Então, isso já é um primeiro ponto para a gente guardar na cabeça, que é a persistência dessa identidade. Né? Se tentou convencionar e convencer todo mundo de que é muito fácil deixar de ser índio, né? Basta você sair da terra que você deixa de ser. E todos eles vão me dizer e mostrar com as suas trajetórias, retornando para a aldeia, às vezes, 30 anos depois de ter saído e refazendo, então, essa viagem, né, ao contrário, a viagem da volta,
que não, que eles continuaram com todas as dificuldades, cultuando seus encantados, mantendo relações de parentesco, procurando, então, tentar, de alguma maneira, continuar sendo Tupinambá. Enfim, em 2004, que vou dar um salto, começa o processo de demarcação dessa terra indígena. Eu não vou entrar nas minúcias do processo de demarcação, mas hoje, em 2019, ou seja, 15 anos depois, esse processo ainda não foi concluído. Então, 15 anos, violando completamente o ordenamento jurídico brasileiro, que tem prazos para cada etapa de um processo de demarcação, 15 anos, e a gente sabe que a terra tem esses limites, porque em 2009 foi publicado um relatório com estudos extensos que mostram que essa área é de ocupação tradicional dos Tupinambá, os tais dos 47 mil hectares que eu falei, só que mantém os indígenas e os não indígenas numa situação de suspensão, né? Porque quem deveria ser reassentado, os não indígenas têm direito a ser reassentados em outras áreas, não foram. Quem tem direito a receber indenização não recebeu, e os Tupinambá estão sendo o tempo todo alvo de ações de repressão, de ações paramilitares, de incidência, né, de juízes, da imprensa hegemônica, e o tempo todo vivendo nesse lugar. Então, o que eles começaram a fazer? Quando começa o processo de demarcação em 2004, eles se organizam para retomar a terra. Ou seja, esses parentes que estavam trabalhando nas fazendas, em muitos casos em condições análogas à escravidão, ou vivendo nas cidades, etc., começam a retornar. E alguns também estavam vivendo aí em sítios, né? Porque as fazendas nunca conseguiram, diferente do que se pensa, tirá-los completamente do território. Eles estavam imprensados entre várias fazendas. Entre uma fazenda e outra se encontrava um pequeno sítio de 5 hectares, 10 hectares. E aí, de alguma maneira, eles se mantiveram no território. Isso é muito importante para o que vem depois, que é, então, quando eles começam a ocupar essas fazendas, em 2004. A terra é nossa, a gente sabe que é nossa. O Estado é lento, o Estado age interessadamente. Aliás, foi o Estado que distribuiu essa terra para os coronéis de cacau. Né? Quando essa frente pioneira chega avançando, essa frente agrícola, quem deu título de terra nessas áreas, quem legitimou a posse desses não indígenas, aliás, quem convocou as pessoas para ocuparem, foi o Estado brasileiro. Então, é importante também para a gente pensar essa longa história, né, como que o Estado vai também criando essas autoridades, essas alteridades no país e colocando elas em certo lugar de subordinação, em relação também com certos interesses econômicos. Então, em 2004, os Tupinambá começam a retomar fazendas. Né? É um processo fascinante. Só ali na Serra do Padeiro, eles retomaram até hoje 89 áreas. Então, o projeto é um processo de luta absolutamente vitorioso. Se a gente pensa que eles estão resistindo a alguns dos maiores poderes econômicos do sul da Bahia, né? Todo esse aparato jurídico, midiático, está contra eles, e, apesar disso, eles conseguiram se manter nessas áreas, onde eles voltaram a poder produzir mandioca, frutas, hortaliças, organizar a sua escola, pensar o seu sistema de educação, o seu sistema de saúde, e trazer e convidar esses parentes que estavam na diáspora ou trabalhando em muitos outros lugares. Então, pensando no tempo, eu estou com o quê? Uns 5 minutinhos ainda. Tá. Eu tenho pensado muito sobre essas formas de resistência cotidiana. Né? A história não começa em 2004, quando eles ocupam a primeira fazenda. A história foi todo esse período em que eles conseguiram, de uma maneira ou de outra, fazer pequenos enfrentamentos nas brechas, como eu falei, continuar sendo Tupinambá. Então, pensar como esses grupos, em condições adversas, conseguem se organizar e manter sua articulação é muito importante para mim. Acho que é importante para todos nós no Brasil hoje. Tenho pensado muito também sobre política e parentesco, sobre os afetos que estão envolvidos nesse processo de mobilização. Porque quando esses parentes começam a voltar, por exemplo, o papel das mulheres é central. Né? Para convencer, de repente, o indígena que está morando, sei lá, em São Bernardo do Campo, empregado na indústria, fala, filho, volta para cá para trabalhar na roça.
talvez a mãe dele levou 1 ano ligando para ele, chorando, falando, meu filho, eu estou doente, volta, eu vou morrer. Tem todo um processo de convencimento que passa pelas relações familiares, pelo âmbito do doméstico, do que geralmente não se imagina como político, que faz esse processo de mobilização dos parentes. Isso é muito evidente nesse caso. A agência das crianças também é central. Tem crianças que voltaram sozinhas. Os pais não queriam voltar, estavam trabalhando em fazenda, as crianças voltaram e os pais vieram atrás. Então, aqueles sujeitos que a gente acha que não tem agência propiciaram retornos nesse caso. A gente está falando também de política e encantamento do mundo, porque não tem nada a ver com a ideia tradicional e comum de que a religião ela desmobiliza, ela é o ópio do povo, etc. Não, aqui, em alguns casos, eles vão me dizer que retomam áreas porque os encantados mandam, ou porque os mortos baixam e querem que se reocupe a área, por exemplo, onde um antepassado vivia. Então, essa agência política também ela vai se dar nessas relações entre vivos, mortos e encantados. Então, é um modo de fazer política muito diferente do que se costuma pensar, né? E já para ir concluir, mais ou menos indo para o caminho de concluir, é um modo de fazer política também, voltando para a fala da Dona Maria, que traz espaço para a diferença também, né? Eles brigam muito entre eles. Muito. Parente briga pra cacete, todo mundo sabe disso. Então, assim, quando a Dona Maria fala lá no começo que a aldeia dá para tudo, a aldeia dá para quem... Até quem tem... que ela fala, até quem não tem coragem de trabalhar pode ficar aqui. O que ela está querendo dizer? Ela gosta muito de pôr roça. E alguns parentes criticam ela por isso. Falam que ela... tem muita, fixação com roça, ela planta muito, assim. E aí ela acha que o parente que não planta, que pesca, que caça, não trabalha, porque a noção dela de trabalho é botar roça. O parente que pesca fala, não, ela tem muita ganância, eu não quero bulir na floresta, eu não quero, eu estou aqui tranquila, não preciso botar roça, eu estou aqui comendo meu peixinho, coletando. E veja como eles têm uma percepção, cada um acha que o que faz está certo. Mas se pensa a aldeia como esse espaço em que se pode conviver com os parentes, fala mal pra caramba dos parentes, porque lá tem feitiço, lá tem fofoca, lá tem tudo. Então, assim, para a gente estar pensando em construir, eventualmente estou supondo que aqui nós estamos pensando em construir possibilidade de viver juntos, possibilidade de resistir, de fazer ação política juntos, eu acho que pensar... né, nessas formas menos idealizadas, mais realistas, que dão conta da diferença de forma muito prática, né, e cotidiana, para esses projetos coletivos, para essa criação de utopias, que eles estão o tempo todo com um pé nessa história, nesse passado, como o Tupinambá, remontando aos seus troncos velhos, que são os antepassados, e pensando num projeto, né? E aí eu já vou encerrar dizendo que eles conseguiram... algo assim, enfim, além de ter retomado 89 áreas, eu mapeei, eu fiz um censo em 2016 para ver quantas pessoas tinham voltado, quantos nasceram lá, quantos voltaram e tal. Em uma família extensa, só para citar para vocês um exemplo, antes do processo de retomada tinha 12 pessoas vivendo na área. Hoje são 79. E isso se estende para todas as famílias. Então, vocês imaginam a potência desse projeto político que está lá em curso, num lugar... que talvez não recebe a atenção dos movimentos urbanos que deveria, né? O quanto isso inspira e pode falar para a gente também de formas de resistir. Então, enfim, queria agradecer. Se puder passar rápido... sou eu que passo, né? Desculpa, gente. Só para vocês verem, é bem simples, é só uma imagem do Google. Eu joguei o GPS pré-2013, tinha ali sítios e áreas retomadas. Aqui é de 2013 para cá. Todos os vermelhos, pontos vermelhos, são retomadas recentes, e aqui são as mais antigas. Então, eles estão realmente retomando todo o seu território. Os pontos são só a sede, né? Não pega o perímetro da área. Eles já cobriram quase toda a área. Aqui é um cartaz do filme, que eu passei um trecho para vocês antes, que se chama O Retorno da Terra, Tupinambá, O Retorno da Terra. Tá o link, depois eu posso também deixar com o Luciano, com o pessoal da IBEP. E aí, propaganda, estou lançando um livro que foi a minha dissertação de mestrado, ele ainda está na pré-venda, mas tento contar um pouco, então, a história das retomadas na Serra do Padeiro, e ele está disponível no site da editora Elefante. E aqui é o meu contato, a gente pode continuar conversando depois. Obrigada.
Boa noite. É um prazer para mim estar aqui ao lado da Daniela, da Natasha, para a gente pensar, colocando essas questões tão interessantes aí ligadas sobretudo, a nossas formas, né, de convivialidade. O objetivo do meu trabalho sem negar a complexidade e a multifatorialidade que explicam a conjuntura atual do país, procurar, o quanto mais diretamente possível, enunciar os atores e as linhas de força que colocam em cena uma disputa em torno da nação que somos, do Estado que construímos. Diante dessa tarefa, a hipótese que nos orienta é certamente um tanto óbvia, mas, em tempos em que, por diferentes vias, se confirma a inexistência de balizas universalmente válidas na regulagem do que valoramos como mundo humano, é o óbvio, na sua expressão nua e crua, o que precisa, muitas vezes, ser afirmado e reiteradamente repetido, de maneira que, por meio da repetição, algo de diferencial possa se inscrever como possível. Contudo, é preciso ter presente que o óbvio que afirmamos não é aquele de uma perspectiva cartesiana, que se encontra na evidência advinda da clareza e da distinção. Trata-se, de outra forma, de procurá-lo ao lado das sombras, da escuridão, que abriga os que são privados de aparecer na esfera pública, historicamente construída por referência à transparência das luzes. Deste modo, procuraremos localizar, mesmo que de forma esquemática, como construímos e sustentamos um modelo de convivialidade e de organizações sociais que são, de uma ponta a outra da nossa história e de nossa geografia, marcados pela desigualdade. Nos pautamos e coabitamos, regulados por marcos relacionais que fazem de nós um dos países mais desiguais do planeta. É para esta obviedade, constatada rotineiramente, expressa no senso comum, das letras de música às conversas de bares, mas também objeto de análises teóricas diversas, é que gostaria de me voltar. Como disse, para não fazer muito mais que repetir essa constatação imediata, mas, entretanto, para procurar realizá-la, voltando-nos para a zona socialmente amorfa em que depositamos os nossos escuros. De início, é preciso ter presente a dificuldade analítica que abraça o termo em questão. Primeiro, porque a desigualdade, como uma problemática política, apenas existe por uma referência imediata a uma igualdade possível. Segundo, porque a existência da desigualdade em diferentes níveis não é necessariamente um problema. Tomando o termo em seu inverso, a consideração à noção de igualdade não suspende as dificuldades. Basta termos presente o fato de que foi em torno da mobilização política pela igualdade que ideologias totalitárias foram legitimadas. Na mesma medida, podemos tomar como exemplo a experiência desastrosa do socialismo soviético, que nos faz ter sempre presente que a luta contra a desigualdade não pode ser desmembrada da afirmação da liberdade. Com efeito, faz-se necessário, então, precisar o sentido da desigualdade que procuramos interrogar. É certo que a importância atribuída ao discurso econômico nos faz, de imediato, registrar a desigualdade derivada da hiperconcentração de renda no Brasil. Contudo, podemos chamar sociopolítica aquela expressão de desigualdade que, incluindo a dimensão econômica, não se restringe a esta. Com isso, torna-se possível localizarmos as múltiplas hierarquizações que regulam os modos de existência, fazendo existir no país uma nítida desigualdade racial e também entre os gêneros. Assim, considerando que tanto a raça quanto o gênero são construtos modulados por uma incidência econômico-social, nos interessa localizar as formas de desigualdade que se expressam como subordinação hierárquicas entre os modos de existência. Deste modo, para localizarmos a especificidade da desigualdade sociopolítica que caracteriza o Brasil,
vamos partir da hipótese de trabalho sustentada por João Adolfo Hansen, que afirma a existência de uma descontinuidade radical entre o período colonial e o Estado republicano a que este se seguiu. Para Hansen, o regime discursivo que regulava as existências e o plano da convivialidade no Brasil colonial não é uma sequência linear da atualidade em que vivemos. Entre esses dois mundos, existe uma quebra decisiva na ordem das representações. O pressuposto dessa descontinuidade paradigmática, é o reconhecimento de que foi apenas no final do século XIX que se rompeu a estrutura tomista aristotélica que ordenava teleologicamente o mundo luso-brasileiro. É no contexto dessa novidade republicana, construída sob inspiração hegeliana, e no caso brasileiro, acampado pelas ações do Instituto Histórico Geográfico, que se tem início a montagem inaugural do que chamamos de identidade nacional. É somente neste momento, e mais propriamente no século XX, que se inicia a construção do que conhecemos como ser brasileiro, bem como de uma nação que corresponda a essa formação identitária. É para acompanharmos essa novidade no nível antropológico que recorreremos às teses formuladas por Gessé Souza. A hipótese mais geral defendida por Souza é que a construção da generalidade arquetípica do brasileiro tem como consequência não apenas forjar a imagem deste em permanente negativo, como também faz perdurar formas culturais de dominação e de subjugo. Assim, seja a leitura primeira que configura a brasilidade, realizada por Gilberto Freire, seja aquela formulada como um desdobramento desta, estabelecida por Sérgio Buarque de Holanda, o que se verifica é a montagem do brasileiro identificada ao afeto, à emocionalidade, à ambiguidade, enfim, a traços que seriam o contraponto imediato do homem euro-americano idealizado. Este último, mais impessoal, cultivaria o pragmatismo, a racionalidade, e por isso mesmo seria mais honesto e incorruptível. Isso não significa que a obra desses autores recobre o mesmo período histórico, nem indica que seus argumentos sejam idênticos, mas aponta, segundo Souza, para o fato de que ambos, Buarque de Holanda e Freire, formulam suas hipóteses em continuidade com um paradigma culturalista que fixa os chamados estoques culturais de um povo segundo os critérios de modernização social. Nesta direção, o Brasil e o brasileiro seriam sempre reconhecidos por certo fracasso em efetivar valores elevados encontrados nas tradições europeia e americana. Daí que estaríamos sempre aquém de uma modernização efetiva. Habitaríamos o limbo de um desenvolvimento em eterna realização. Dessa perspectiva antropológica, Souza faz derivar, a partir de uma leitura crítica de Raimundo Faoro, uma consequência institucional que vale registrar. O Estado patrimonialista que abriga o brasileiro sentimental. Ou seja, um modelo de Estado que repete essa relação subordinada, na medida em que o Estado estará, por sua estrutura disfuncional, sempre aquém de uma modernização racionalizada. É em função dessa fragilidade que o Estado brasileiro, bem mais que outros, seria dado a uma corrupção incorrigível, suposta herança maldita de Portugal. Deste modo, o que se verifica... Desse modo, o que se verifica... Eu vou acelerar a leitura. O que se verifica na dimensão da individualidade, como na construção institucional, é a atualização da velha oposição entre o corpo e o espírito. Enquanto o mundo ocidental rico seria afeito a valores superiores, portanto, do espírito, nesse lado dos trópicos, seríamos caracterizados por atributos passionais do corpo. Mas, para Souza, o mais importante nesse modelo não é tanto o que ele nos mostra sobre a brasilidade, mas sim o que deixamos de enxergar quando nos supomos em negativo à cultura europeia. A opção de nos construirmos como agentes sociais e como nação numa relação de subordinação, tem a função estratégica, dirá o sociólogo, de tornar invisível o não assumido de nossa formação cultural,
que é a matriz escravagista. Preferimos nos afirmar em continuidade com a tradição portuguesa como forma de escamotearmos a agência escravocrata que nos determina. Assim, o que se desdobra do argumento de Sousa é que o que singulariza o Brasil como país e como nação não é o jeitinho, nem a cordialidade, ou menos ainda, qualquer excepcionalidade que nos faria portadores de uma mensagem de diferença para o mundo. Bem menos nobre, o que constitui o nosso estoque cultural é a continuidade da ação política que mantém inalterado os termos da nossa desigualdade social e política. A matéria-prima de nossa construção identitária não é o desmedido em relação à Europa, mas o assassinato continuado que realizamos da população negra, pobre e indígena. Foi a partir dessa crueldade denegada que nos forjamos como brasileiros. Assim, se partimos com Hansen da afirmação de uma descontinuidade que separa o Brasil colonial daquele que se constrói no final do século XIX, foi justamente para assinalarmos o que existe de continuidade entre esses dois regimes discursivos, a permanência do subjugo e da objetificação do corpo negro. É apenas quando reconhecemos essa descontinuidade que podemos retirar essa permanência das sombras, para, com isso, lançarmos a interrogação fundamental. Afinal, se o mundo pré-moderno ruiu, por quais meios o ideário escravagista sobreviveu à falência do regime escravocrata? Isto é, se não vigora mais um regime escravagista, como seguimos o atualizando uma de suas representações mais cruéis? A resposta a essa interrogação Gessé Sousa encontra, pelo menos descritivamente, em Florestan Fernandes. Assim, a adoção de ideais republicanos, longe de diminuir a prática de violência, sofisticou os seus termos, através do abandono à própria sorte de um imenso contingente de negros, ex-escravos, de mestiços, de quilombolas, de índios. Ou seja, negamos a esses seres humilhados e violados em sua existência qualquer forma de reconhecimento e de reparação social pela violência a que foram submetidos. A decisão política que favorece grandes levas migratórias no país reforça as condições exploratórias a que essa massa foi lançada, uma vez que o imigrante europeu, já moldado na lógica capitalista, se acomoda mais facilmente ao trabalho manual, precisamente aquele que, para o antigo escravo, havia sido o signo de seu rebaixamento social. Assim, um imenso contingente, ironicamente nomeado por Sousa de ralé, foi literalmente deixado para morrer, desprovidos que ficaram de condições materiais mínimas para a sua subsistência. Dito em outras palavras, o estabelecimento de um Estado liberal nos principais países do mundo ocidental foi acompanhado de alguma forma de preocupação coletiva que visava a redução de condições de desigualdade. No Brasil, por sua vez, a nossa decisão política de mantermos uma herança servil fez com que abandonássemos a própria sorte um contingente de desprivilegiados que foram alocados nas favelas, nas prisões e nas ruas. Mas, mais do que isso, segue permitindo que direcionemos a essa massa tornada inapta para as condições modernas de trabalho a agressividade e o rebaixamento que anteriormente direcionávamos aos escravos. Essa maquinaria perversa, que modela a nossa desigualdade estrutural, completa o seu circuito, no argumento de Sousa, com a operação de uma elite econômica, herdeira de privilégios coloniais, que, para preservar seus interesses, privatiza o comum que partilhamos. Neste contexto, a suposição, fomentada pela elite econômica, de que no Brasil a corrupção se localiza apenas no Estado, tem a função estratégica de esconder que, abre aspas, a liberdade que nosso liberalismo sempre defendeu foi a de saquear a sociedade, tanto o trabalho coletivo quanto as riquezas nacionais, para o bolso da elite de rapina que sempre nos caracterizou. Fecha aspas. Com isso, uma das consequências da perpetuação deste pacto pela manutenção da desigualdade é que nele a democracia brasileira fica, desde o seu nascedouro, amputada em suas possibilidades efetivas de pluralizar as formas de convivibilidade. Afinal de contas,
Nunca organizamos marcos de socialidade em que tenham se estabelecido condições reais em que os indivíduos pudessem competir em condições de igualdade pelos bens e serviços em disputa na sociedade. A resultante desse processo, que simultaneamente nega a promoção de formas de reparação social, tanto do extermínio indígena quanto do escravagismo, e, ao mesmo tempo, age politicamente para garantir que um amontoado de empobrecidos permaneça alijado de condições formais de se constituírem como sujeitos, é, abre aspas novamente, o ódio mais covarde que a humanidade já produziu. Aquele ódio e desprezo que se devota ao sub-humano, do qual todas as classes, mesmo dos trabalhadores semi-qualificados e precarizados, vão querer se distinguir e se sentir superiores. Fecha aspas. As duas notas eram do GSE que eu já tinha citado. A manutenção de uma matriz... Agora eu já vou terminar. A manutenção de uma matriz tão desigual no Brasil visa, claro, garantir que continuemos a usufruir dos serviços prestados por esses seres abjetos, mas permite também que fixemos uma métrica de valor ontológico, indicando os seres dos quais, sobretudo com o acúmulo de capital econômico e ou simbólico, procuramos nos afastar. A desigualdade à brasileira garante que exista aqueles que nos servem, livrando-nos dos serviços que julgamos degradantes, mas, na mesma medida, permite que reforcemos o nosso valor, distanciando-nos destes sub-humanos. Aliás, vale lembrar que se o título dessa mesa evoca metaforicamente a força potente das formigas que se aglutinam para enfrentar um adversário, é também o campo da animalidade, como extensão do monstruoso, aquele que, desde o Brasil colônia, melhor representa o lugar que conferimos a estes não-seres, que mantemos apartados da esfera de sociabilidade. Não é ingênuo acreditar que, em boa medida, a crise política e institucional instalada no Brasil seja uma reação a qualquer estremecimento nessa equação perversa. Nessa direção, uma das suposições que nos orientam é que a luta contra a perpetuação de formas sociais estabelecidas de desigualdade é aquilo que pode produzir uma hegemonia no campo da articulação de uma esquerda política no Brasil. O enfrentamento da desigualdade pode criar um ponto de encontro entre as lutas das mulheres contra o rebaixamento social a que foram historicamente relegadas, dos negros pelo direito de existirem como sujeitos, mas também dos índios, de não terem sua memória e suas terras dizimadas, dos trans, de circularem sem que sejam mortos e reduzidos à objetificação. Entretanto, para que essa articulação seja possível, é necessário, seguindo Butler, uma crítica rigorosa da política compreendida em termos identitários. Afinal de contas, como afirmam Laclau e Mouffe, a construção de um acontecimento democrático que seja plural passa justamente pelo reconhecimento de um fracasso que é inerente a toda tentativa identitária de universalizar uma luta particular, seja ela em torno da raça ou dos gêneros, por exemplo. Em termos de luta política, isso significa que, se por um lado precisamos reconhecer a condição abjeta a que delegamos o corpo negrídeo, por outro, esse lugar de resto foi também aquele que o Ocidente reservou às mulheres. É por isso, então, que o negro e a mulher, principalmente a mulher negra, são atores políticos importantes na oposição à desigualdade sociopolítica que regula o país. Assim, é somente quando abrirmos mão de qualquer tentativa de essencializar o sujeito, seja o negro ou a mulher, é que podemos considerar a articulação das lutas para nos opormos, negros e mulheres, à perduração das formas estabelecidas de desigualdade e subordinação. Finalmente, gostaríamos de sugerir que existe uma importância, mais que teórica, que interliga o discurso psicanalítico à oposição da desigualdade no Brasil. Isto porque, se não podemos desconsiderar a importância das instituições políticas, a política não pode mais desconsiderar a subjetividade. Isso significa que formas mais equânimes de coabitarmos não são possíveis sem o trabalho psíquico que essa herança escravocrata... Isso significa... Agora não estou terminando, tá? Isso significa que formas mais equânimes de coabitarmos
não são possíveis sem o trabalho psíquico sobre essa herança escravocrata denegada. O que estamos sugerindo não é a desimportância de políticas públicas, mas que estas apenas são efetivas em continuidade com a ruptura psiquicamente sustentada da lógica da exploração colonial, que é constantemente atualizada em nosso cotidiano. Nesta medida, a psicanálise pode favorecer a desestabilização desse mecanismo que direciona ao outro, negro, pobre, o ódio, o desprezo e a agressividade. Ela pode interrogar o sentido das representações que aprisionam um sujeito numa lógica hierárquica, para lançá-lo num outro regime que não esteja regulado pela afirmação de si através da prática do subjugo. Além disso, há que se considerar que as últimas décadas colocaram em cena uma nova distribuição geopolítica na circulação do discurso psicanalítico, fazendo com que, neste novo cenário, países latinos desempenhem um papel importante na difusão e na prática da psicanálise. Neste contexto, o mundo euro-americano não é mais a referência fundamental que mantém a atualidade desse discurso, como também, no caso do Brasil, a psicanálise não é mais um saber teórico prático restrito às grandes cidades e, dentro destas, às elites econômicas. Assim, em consonância com os rearranjos na cultura, que redefiniram o lugar e o status políticos das minorias, o discurso psicanalítico também viu alterar o estatuto de sua realidade social e simbólica. O que estamos sugerindo é que existe uma convergência importante entre a disseminação desse discurso em países periféricos e o debate que tomou forma na cultura contemporânea sobre o protagonismo político dos novos movimentos sociais. Talvez, não por acaso, a psicanálise tenha ganhado um novo fôlego ao se aproximar das periferias, justamente onde se encontram aqueles seres impedidos, pela ausência deliberada de políticas públicas, de se constituírem como sujeitos de direitos civis e políticos. Se preferirmos dizer dessa consonância possível entre a psicanálise e as minorias, em termos de luta, podemos afirmar que o curso histórico dos últimos acontecimentos no ordenamento político e institucional do Brasil fez de nós agentes responsáveis por construirmos o avesso dessa realidade de subjugo servil. Somos aqueles a quem compete afirmar e intensificar a luta pela fabricação de um ordenamento político em que uma desigualdade tão brutal não seja o nosso regulador. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando a mesa com vocês nessa discussão fundamental em torno da questão das minorias. Enfim, no meu trabalho eu precisei fazer um certo recorte, então eu vou trabalhar mais especificamente as minorias sexuais e de gênero, tá? Mas sem pensá-las num certo distanciamento em relação às outras minorias. Muito pelo contrário, né? Toda a nossa perspectiva, até mesmo de pesquisa, é poder pensar uma coligação entre as minorias, até mesmo como estratégia de resistência e de construção do projeto democrático. Mas aqui, para a apresentação, eu vou me focar na questão do de gênero. Então, o título do meu trabalho é O Fantasma da Liberdade, entre formigas e perfumes. É inegável que o debate sobre a diversidade de gênero tem avançado bastante nas últimas décadas. Por exemplo, no Brasil, a legitimação do uso do nome social ou do gênero de destino tem se dado em algumas escolas, universidades e na rede pública de saúde. Desde 2014, se tornou possível que pessoas transexuais se inscrevessem no Enem usando o nome social. Em janeiro de 2018, o Ministério da Educação autorizou o uso do nome social de travestis e transexuais nas inscrições escolares da educação básica. Por outro lado, justamente porque a experiência trans passou a ocupar um território um pouco menos abjeto em nossa sociedade, que se configurou um generalizado pânico de gênero. Este é marcado por uma reação absolutamente normativa, discriminatória e ostensiva em relação às minorias sexuais e de gênero, o que vem acompanhado de um discurso religioso fundamentalista, bem como de uma moral familiarista que se coloca em defesa da ordem e dos valores. Não é por acaso que autores como Butler e Berenice Bento têm insistido que o gênero está em disputa.
Isso pode ser ilustrado de forma paradigmática pela exclusão da pauta LGBT da pasta dos direitos humanos logo nos primeiros dias de assunção do novo governo, em 2019. Além disso, a cartilha Homens Trans, vamos falar sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, foi retirada da página do Ministério da Saúde. No dia 3 de janeiro, a nova ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou em tom enfático: atenção, atenção, é uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa. Além disso, sublinhou que priorizaria a família e que governaria com princípios cristãos. O Estado é laico, mas essa ministra é terrivelmente cristã. Tudo se passa como se a nova era fosse o momento de organizar uma suposta bagunça que se instituiu no campo da sexualidade e do gênero e que estaria ameaçando a ordem social. Afirmar que o gênero está em disputa significa, segundo Berenice Bento, reconhecer que há uma disputa política sobre as identidades de gênero que têm direito à existência, como também uma disputa sobre o poder de fala a respeito do gênero e da sexualidade. Por exemplo, se é a família, se é a escola, se são os supostos representantes do poder divino que podem falar sobre gênero e sexualidade. Um dos principais frontes dessa batalha é o campo da educação. Afirma-se que falar da sexualidade de gênero nas escolas é um exercício dogmático e deturpa-se aulas de educação sexual, afirmando, por exemplo, que elas incentivam a masturbação e a homossexualidade. Foi nesse cenário que, em novembro de 2018, o Ministério Público, solicitado por pais de alunos, ajuizou o Colégio Santo Agostinho de Belo Horizonte por ter colocado os alunos à situação de risco por abordar a suposta ideologia de gênero. O ponto fundamental que nos interessa extrair dessa discussão é que os ataques às pessoas trans, aos cidadãos, às instituições que lutam pela diversidade de gênero, bem como às diversidades e liberdades em geral, são, em última instância, ataques à democracia. É nesse sentido que Butler afirma que o ato de queimar a bruxa na Avenida Paulista tentou passar a mensagem de que a democracia está em risco no Brasil e quem lutar por ela também está. A problemática da autoridade é crucial, pois, como afirma Birman, estamos diante de uma conjuntura na qual o social oferece experiências autoritárias muito restritas, o que coloca a experiência da diferença em questão. Como sustenta Butler, a alteridade é o que permite a sobrevivência do corpo, mas também é aquilo que o ameaça. Como corpos, cito Butler, como corpos, estamos expostos aos outros, e, embora isso possa ser a condição de nosso desejo, também cria a possibilidade da subjugação e da crueldade. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o Brasil continua ocupando o primeiro lugar no ranking mundial de violência contra a população LGBT. De acordo com Bento, o transfeminicídio se caracteriza como uma política disseminada, intencional e sistemática de eliminação da população trans no Brasil. Esses crimes são marcados por componentes ritualísticos e espetacularizados, onde o que está em jogo não é só matar, mas matar várias vezes, até destruir e desconfigurar esses corpos. Em sua perspectiva, esse ódio é uma forma de reação ao suposto perigo que essas experiências colocam para a ordem binária heteronormativa. Tudo se passa como se, através do ato de extrema violência, se buscasse fazer uma espécie de limpeza, retirando da cena aqueles que ameaçam a ordem. Enfim, o grito de liberdade que as pessoas trans lançam sobre suas origens e seus corpos parece ser muito atormentador. O movimento trans, em nossa perspectiva, coloca em questão a ideia de família como origem, o modelo patriarcal, o paradigma binário heteronormativo e o decreto da naturalidade dos corpos. Enfim, o que a transexualidade escancara é o fato de que nascer com uma vagina ou um pênis não faz de determinado indivíduo uma mulher ou um homem, o que abala supostas verdades que até então eram vistas como imexíveis, ameaçando assim a certeza que as pessoas têm sobre as suas próprias identidades de gênero. Não é por acaso que esse argumento tem sido utilizado juridicamente para se justificar atos de violência contra pessoas trans, o que é um desdobramento do gay panic, onde uma pessoa heterossexual justifica sua violência como uma legítima defesa, pois sentiu a integridade de sua identidade sexual ameaçada. Um caso paradigmático foi o assassinato da transmulher Latisha King, de 15 anos, que foi atingida com 2 tiros na cabeça por seu colega de classe, cuja defesa afirmou que o fato de Latisha se vestir e se apresentar como mulher era, por si próprio, um ato violento e provocativo que ameaçou a identidade de gênero daquele que a matou.
A violência contra as minorias não deve ser interpretada como uma mera expressão da pulsão de morte, o que seria psicologizar uma problemática sociopolítica muito mais complexa e que tangencia a lógica da não diferença. As condições de aparecimento no espaço público não são igualitárias. Pelo contrário, há uma distribuição diferencial do direito de aparecer, como também uma exposição diferencial à mortalidade, como defende Butler. É preciso sublinhar que o heteroterrorismo está também na base da negligência de Estado, que muitas vezes não se preocupa em registrar os assassinatos e atos de violência contra pessoas trans, bem como na falta de proteção do Estado, o que é uma violência de Estado. Além disso, muitas vezes é o próprio aparelho de Estado e a força policial que violenta as minorias sexuais e de gênero. Uma ilustração paradigmática disso, no contexto brasileiro, ocorreu no período da ditadura militar. Os responsáveis pelo capítulo Ditadura e Homossexualidades do relatório da Comissão Nacional da Verdade sublinham que houve uma demora para se reconhecer, mesmo nos segmentos mais progressistas, o ataque dirigido à população LGBT durante a ditadura. Cito o relatório. A Anistia Internacional demorou para entender que a defesa da comunidade LGBT, vitimada pela repressão do Estado, fazia parte da sua missão. Foi apenas a partir da década de 80 que esse trabalho de coleta e divulgação de dados começou a ser realizado, quando o Grupo Gay da Bahia se dedicou a pesquisar e notificar esses registros. O relatório nos mostra que essa perseguição à população LGBT se deu de 4 maneiras, que eu vou falar sinteticamente. Através de um discurso alarmista que colocava a homossexualidade como uma experiência subversiva e como um perigo social, sendo vinculada aos movimentos de esquerda. Em segundo lugar, pela censura no campo da arte, da cultura e dos meios de comunicação em geral. Em terceiro lugar, pela discriminação e perseguição no mercado de trabalho, com justificativas explícitas de prática de homossexualismo. Inclusive, profissionais com carreira diplomática foram demitidos do Itamaraty por conta da sua orientação sexual. Em quarto lugar, pela criminalização e perseguição policial, por exemplo, através de rondas que retiravam travestis das ruas e de operações como a Operação Sapatão, que ocorreu em bares de São Paulo. Nesse contexto, uma série de artigos publicados na Revista Militar Brasileira buscaram alertar a sociedade para o perigo da homossexualidade. Por exemplo, o general Márcio Souza e Mello publicou em 69 um trabalho que defendia que a incitação à homossexualidade poderia produzir uma desordem generalizada, contribuindo para a corrupção da moral e dos costumes. Se criou a suposição de que havia uma grande conspiração entre o movimento comunista internacional e o movimento gay. Em 80, há registro de um relato de que organizações comunistas tinham recrutado homossexuais e prostitutas para seus núcleos de base e várias, cito, entidades de homossexuais estariam integradas aos movimentos de subversão, portanto, ligadas às diversas organizações clandestinas atuantes no país. O general Moacir Araújo Lopes escreveu o trabalho onde, cito, onde culpou, cito, a infiltração comunista feita por pedagogos socialistas radicais como a causa do desastre cultural, religioso e sexual que a juventude vivia. Isto é, em nome da dita segurança nacional, o regime militar exercia uma violência de Estado em relação à comunidade LGBT, em nome da suposta defesa da família, dos valores morais e dos bons costumes, o que implicou em colocá-la como um perigo social. Não podemos deixar de reconhecer a semelhança entre tais premissas e o discurso fundamentalista, moralista e familiarista que tem permeado o campo sociopolítico brasileiro hoje. Nesse sentido, é preciso ficar atento para a retomada dessa lógica discursiva que coloca a população LGBT como um risco moral. Não podemos minimizar a gravidade da situação, interpretando esses discursos alarmistas como um mero retorno do conservadorismo. Afinal, por trás deles, se opera todo um regime de exceção que se desdobra em políticas de extermínio. Denunciar a violência de Estado, o ódio, as políticas de extermínio contra certas populações não significa insistir na figura da vítima, até porque a vitimização esvazia a tonalidade política que está em jogo nas experiências, silenciando, então, a dimensão do direito. Segundo Butler, criar novas formas de aparecimento pressupõe a tessitura de alianças entre grupos que têm como elo comum a precariedade, na medida em que estas nos convocam permanentemente a uma dependência mútua. Isso se difere de um segregacionismo que, por vezes, acontece entre as minorias. Por exemplo, quando feministas apoiaram a lei que daria à polícia o poder de prender, deter, multar e deportar mulheres usando véu sobre o rosto nas ruas da França.
Na política das alianças, tenta-se criar equivalências entre as minorias, sem com isso constituir uma política identitária. Butler ilustra isso com a articulação que se deu na Turquia entre grupos feministas, gays, lésbicas, transgêneros, muçulmanos, etc. Cito: opor-se à violência policial contra pessoas trans era ser abertamente contra a violência militar e a escalada nacionalista do militarismo. Também era se opor à agressão militar contra os curdos e ao não reconhecimento de suas reivindicações políticas, mas também agir em memória do genocídio armênio e contra modos de negação por parte de estados que continuam sua violência de outras formas. Enfim, ao romper com a diretriz neoliberal da autossuficiência, as alianças abrem um horizonte ético crucial, em que a alteridade é seu estandarte. Cito Butler: uma vez que a vida é entendida como igualmente valiosa e interdependente, certas formulações éticas resultam daí. A partir dessa discussão, devemos indagar em que medida a psicanálise se coloca como uma alteridade para as subjetividades que não se enquadram no modelo binário heteronormativo, ou em que medida ela contribui para a abjeção dessas minorias. Um primeiro passo dessa discussão é reconhecer que a psicanálise corrobora, sob vários aspectos, para a patologização e abjeção da homossexualidade, bem como da transexualidade, o que nos leva a uma outra questão. Não seria a norma binária heterossexual um vetor que atravessa a psicanálise? Ou ainda, em última instância, até que ponto esta se oferece como um dispositivo de manutenção da ordem social, fazendo uma política para as maiorias e se distanciando da política das minorias? Como salienta Tammy Ayush, os psicanalistas estão mais interessados em estudar a etiologia da homossexualidade do que da homofobia, o que é uma ilustração de que a história da psicanálise é atravessada pela norma heterossexual. Seguindo a formulação de Henrique Fassin, de que a homofobia não é apenas uma rejeição de ordem psicológica à homossexualidade, pois ela engloba, antes de tudo, uma suposição ideológica que hierarquiza as sexualidades, privilegiando a heterossexualidade, Tammy Ayush defende que há uma homofobia que permeia o discurso psicanalítico. E devemos nos perguntar também se ela não é marcada por uma espécie de transfobia. Da mesma maneira que a homossexualidade é comumente vista como um sintoma e atrelada a outras perturbações psíquicas, isso também acontece com a transexualidade, né, em várias formulações psicanalíticas. Além disso, da mesma forma que se busca uma etiologia da homossexualidade, também se busca uma etiologia da transexualidade. Insinua-se, por exemplo, que essas experiências são uma espécie de desvio ou regressão em relação ao suposto desenrolar normal da sexualidade e da formação de gênero, que seria pelos trilhos do Édipo, o que evidencia que há uma perspectiva do desenvolvimento que permeia a psicanálise. Compreender a homossexualidade a partir de uma fixação narcísica, por exemplo, é, segundo Ayush, um preconceito que visa a patologização dessa experiência, na medida em que aponta para uma espécie de imaturidade psíquica, o que contraria frontalmente a proposta do texto freudiano, que desde os 3 ensaios retirou enfaticamente a homossexualidade do campo da degeneração, como também afirmou que o objeto da pulsão é o mais variável. Na maioria das vezes, essa ideia está assentada na hipótese da triangulação edípica, segundo a qual a figura paterna teria o dever de fazer uma espécie de mediação ou separação para que a relação dual mãe-bebê fosse interrompida. Caso contrário, se configuraria uma fixação infantil com a figura da mãe. Como aponta Ayush, a relação dual mãe-bebê é utilizada muitas vezes como chave de leitura para se explicar uma série de experiências. Cito: essa mãe crocodilo é a mesma figura fantasmática que é convocada pela teoria do autismo, da psicose, da transexualidade e que volta como vilão atemporal no teatro detestável da homossexualidade. O que se aproxima, inclusive, da hipótese transgeneracional que Robert Stoller sustentou a respeito da transexualidade. Esse foi o solo pelo qual muitos psicanalistas, sobretudo de orientação lacaniana, aproximaram a transexualidade do campo da psicose, a partir do que se fez nascer o transexual verdadeiro na psicanálise. Se delineou a suposição de que a sensação de pertencer ao sexo oposto é uma certeza delirante, decorrente da fora-exclusão do nome do pai, o que conduziria ao empuxo à mulher. Mas, como sinaliza Peterson, se a mulher não existe, seu delírio remeteria a uma transformação que é de partida impossível dentro desse tipo de formulação lacaniana.
Antes de destrinchar alguma das implicações dessa aproximação entre transexualidade e psicose, é preciso sublinhar que essa não é a única maneira da psicanálise apresentar uma leitura psicanalítica normativa e patologizante. Por exemplo, na leitura da psicanalista Colette Chillan, para quem a mudança de sexo é uma ideia louca, a transexualidade se aproxima das patologias do narcisismo e dos estados limites. Os transexuais, em sua perspectiva, vivem perdidos numa angustiante incerteza, solitários, fechados em si e em fracasso escolar, o que parece ser alocado inteiramente no campo do sujeito, sem haver qualquer consideração a respeito dos componentes normativos e sociais que contribuem para essa solidão ou retraimento. Além disso, certos psicanalistas afirmam que a transexualidade é uma produção do mercado e da ciência. A colocam como uma espécie de produto, e não como uma experiência legítima de se vivenciar o gênero. Mas é claro que não se pergunta, nesse tipo de abordagem, por que se vende a heterossexualidade e o binarismo de gênero. Isso revela uma leitura que entende que a transexualidade estaria no campo da ininteligibilidade ou da impensabilidade, na medida em que esta é absolutamente reduzida a um jogo de mercado e reduzida a uma banalização de conflitos reais, como fica nítido na seguinte formulação. A atual frequência, Marco Antônio Coutinho Jorge, Natália Travassos. A atual frequência epidêmica dos casos de transexualidade nos permite supor que ela pode ser a mais forma odierna de histeria produzida no encontro com as ciências médicas, que, por sua vez, reduzem e banalizam os conflitos do sujeito com o seu sexo, incitando-o a buscar o processo transexualizador. Além disso, defende-se comumente a ideia de que os transexuais querem resolver com o órgão aquilo que seria, na verdade, um problema com significante, ou seja, que tentam resolver no real do corpo algo que é da ordem da linguagem. Por isso mesmo, não raramente, se sustenta que a mudança de sexo tende ao fracasso. Quando não é sustentado, que é a insatisfação histérica que caracteriza esse fracasso, como afirma Jorge e Travassos. Os autores tendem a ler tanto a destransição como o suicídio como consequências diretas da insatisfação histérica que se apresentaria de maneira incontornável na transição de gênero. Tudo se passa como se, afetados por um grande contágio epidêmico, essas pessoas, consumidoras absolutamente passivas em relação ao discurso científico e ao mercado, comprassem uma solução para tentar resolver o tal do enigma da diferença sexual. Mas depois de fazerem a transição, elas caíssem no real, percebendo que, no fundo, o problema era muito mais profundo. O real do sexo não teria resposta. Inclusive, é por essa via que esses autores pensam o suicídio na transexualidade. A argumentação dos autores nem a menos considera a possibilidade da transfobia, da violência, da abjeção social dificultarem a mudança da condição de gênero. Pelo contrário, o suicídio seria uma decorrência de uma insatisfação histérica. Eu vou pular aqui um pouco para poder seguir. Como aponta Biermann, a psicanálise é afetada por esse problema metodológico há bastante tempo, apresentando uma leitura naturalista e determinista do indivíduo, onde esse é concebido como uma mônada solipsista independente do mundo externo, o que permeia diversas produções teóricas sobre a transexualidade. É em relação a esse tipo de leitura que a presente pesquisa se opõe de maneira frontal, razão pela qual estamos permanentemente sublinhando que a dimensão do sofrimento não pode ser circunscrita à esfera intrapsíquica. Além disso, nos parece que há um desconhecimento sobre a multiplicidade que atravessa as expressões de gênero, e talvez a transexualidade seja mais marcada pelo queer do que esperam ou querem os psicanalistas. Nesse sentido, talvez poderíamos reverter as formulações supracitadas para a própria psicanálise, perguntando se muitas das suas enunciações não reproduzem o reducionismo e o simplismo que atribuem à oferta trans, visando encobrir a própria angústia dos analistas em relação ao desconhecido e à diferença. É nesse sentido que entendemos a formulação de Ayush de que a experiência transidentitária produziu um estranho familiar na comunidade psicanalítica, o que parece estar sendo combatido com uma série de formulações normativas e alarmistas. Enfim, a pergunta que fica é até que ponto a psicanálise se oferece como uma escuta da diferença ou até que ponto ela se coloca como agenciadora da ordem social. Considerando que esta é centrada no modelo heteronormativo, é possível perceber por que a experiência trans desencadeia tanto pavor na comunidade psicanalítica.
Esse é um ponto crucial para a presente pesquisa, na medida que é em torno da cultura e da ordem simbólica que a experiência do Édipo ganhou corpo na teoria estruturalista lacaniana a partir do significante de exceção do nome do pai. Este, segundo Birman, é uma herança do modelo patriarcal, que vem sendo colocado em xeque pelo movimento feminista, gay e, mais recentemente, o movimento transexual. Desse modo, a transexualidade parece colocar contra a parede o próprio modelo que a escreve no campo da psicose, o que é combatido por diversos psicanalistas que, com um tom alarmista, enunciam de maneira pavorosa o fim da diferença sexual e o declínio da figura paterna como uma catástrofe civilizatória. Como questiona Ansermet, cito, tudo isso é signo de que a lei não opera mais? O psicanalista defende que estamos diante de um relativismo infinito. Chegamos aos tempos do que se chama, cito ele, o gênero fluido, assim como existe o amor líquido. Acontece que o suposto declínio da função paterna teria repercutido em uma disseminação generalizada da psicose, o que não se confirmou. O que conduz Birman a defender que as novas formas de subjetivação colocam em xeque a linguagem tal como pensada pelo modelo estruturalista lacaniano, no qual o interdito do incesto seria a condição para se passar da natureza à cultura, o que implicou sua teorização sobre o Édipo. Não é por acaso que uma crítica à concepção psicanalítica do Édipo começou a se delinear na França a partir de autores como Foucault, Deleuze e Guattari, e posteriormente nos Estados Unidos, como Judith Butler, que critica de maneira enfática a universalidade que se atribui ao Édipo, bem como a heterossexualização do desejo implicada por esse. Ainda que o Édipo não pareça ser mais o mito de referência, como era na modernidade, isso significa que ele não continua pairando na comunidade psicanalítica, que parece ter uma nostalgia do Édipo. Por exemplo, para Stoller, os transexuais não são analisáveis, pois, por não terem passado pelo conflito edípico, não têm uma propensão para a transferência, o que estaria também na base de sua qualidade psicopática. Além disso, em nome da salvação do simbólico, do nome do pai e de seus adjacentes, cristaliza-se uma postura conservadora e patologizante em relação à transexualidade, o que parece uma tentativa de deixar ereta a lei do pai, que está se vendo destituída de poder. Como aponta Birman, nós, psicanalistas, convivemos muito mal com a perda desse centro unificado de referência. E, em nome disso, ficamos amalgamados em uma verticalidade soberana e patriarcal, atribuindo uma suposta naturalidade a certos conceitos psicanalíticos que foram historicamente forjados. Não obstante o conservadorismo que atravessa a psicanálise, acreditamos que essa tem todas as condições de se oferecer como uma escuta não reacionária e normativa para as pessoas trans. E o trabalho de Freud, que foi bastante revolucionário em seu contexto, nos oferece diversas ferramentas para isso, que não vai dar para enunciar aqui. Mas o que é importante marcar é que, para isso, é fundamental que os psicanalistas estejam atentos à contratransferência e abdiquem de uma posição de saber, não se colocando como detentores de uma verdade sobre a transexualidade. Além disso, não é função do psicanalista transformar seu analisante em um sujeito maduro do ponto de vista objetal, seguindo, por exemplo, a sexualidade perversa polimorfa como uma diretriz desenvolvimentista, nem realizar uma busca policialesca se aquele é ou não um transexual verdadeiro. O analista não deve se colocar como paladino da moral, reproduzindo o discurso ideológico contra a ideologia de gênero, em nome do familiarismo da criança, da ordem social e do progresso. Monique Davi-Menard pergunta a Butler a respeito da possibilidade de uma escuta deliberadamente não normativa, que responde que a norma, de alguma maneira, está sempre presente. Mas isso não significa que não possamos deixá-las de lado, o que, em sua perspectiva, é uma prática cotidiana. O fato do processo de análise não estar imune às normas não significa desresponsabilizar os psicanalistas. Muito pelo contrário. Se a ética representa justamente o posicionamento singular do sujeito em relação às normas, é crucial que o psicanalista esteja atento em sua prática clínica em como ele se posiciona diante delas. Portanto, se a psicanálise quer manter um compromisso com a democracia e se essa pressupõe a diferença, não podemos acreditar que o posicionamento do psicanalista em relação às normas é um mero acessório discursivo intelectual que pode ser usado na hora que convém. Dito de outro modo, o próprio inconsciente é marcado pelas normas, e é quando não reconhecemos isso que surge um grande problema. Supor a universalidade do sujeito do inconsciente é o que faz com que muitos analistas eternizem certos postulados teóricos, atribuindo a eles um caráter ahistórico, o que, em última instância, apaga o sujeito.
E se a própria psicanálise apaga o sujeito, ela se apaga, dá um fim à sua própria vida. Então, se consideramos que o inconsciente é marcado por normas, é claro que o inconsciente do psicanalista também o é. Ou seja, o psicanalista não está fora do campo do normativo. Pensar isso seria cair em outro problema, pois implicaria não só em purificar e santificar sua imagem de maneira romanceada, bem como supor que tem um ao menos um que não entra na lógica da norma. Isto é, estaríamos colocando o psicanalista no lugar de exceção, o que também solaparia a própria psicanálise, na medida em que se confundiria com uma prática soberana, na qual o analista teria direito de fazer ou viver quem ele bem entende. A psicanálise supõe a horizontalidade e a diferença, de modo que, se ela se coloca como soberana, ela apaga o sujeito, a psicanálise e a democracia. E, considerando que estamos diante de uma ameaça à democracia, consideramos fundamental que a psicanálise faça seus relatórios da verdade, em vez de ficar procurando verdadeiros transexuais. Se a psicanálise tem medo de formiga, isto é, das expressões múltiplas da sexualidade e de gênero, ela que não atice o potente insurgente formigueiro da sexualidade. Caso contrário, ela se coloca como um inseticida que contribui para o extermínio e a eliminação da multiplicidade sexual e de gênero. Oi. Então, vamos abrir para pergunta, considerações. Alô? Dá para ouvir? Alô? Dá para ouvir? Dá. A minha pergunta é para a Natasha e para a Daniela. Fiquei provocado pela última fala da Natasha, né, na medida em que Natasha está propondo que, ao mesmo tempo que somos seres morais e é impossível não sermos seres morais, obviamente a ética da psicanálise não é seguir uma certa moralidade. Né? Então, o analista está sempre, de alguma maneira, tentando botar entre parênteses certa moral para poder escutar esse outro. Né? Então, a minha pergunta é se não há semelhanças entre o trabalho do analista e do etnógrafo, né? Do etnólogo. Né? Não sei se o trabalho da Daniela é de etnologia. Ela falou de um trabalho talvez um pouco mais distanciado, mas vocês veem alguma semelhança ou não? É isso. Eu quero só acrescentar alguma coisa na fala do Pedro, que é a seguinte: numa época andei fazendo uns cursos lá no Museu de Antropologia e com o Márcio Goldman, ele me falando da etnografia, ele falou assim: os antropólogos têm um problema porque eles, quando escutam um ato falho, eles não sabem o que fazer. Então, eu queria só essa questão de aproximar a etnografia de uma forma de funcionamento psicanalítico. Eu te perguntaria essa questão da objetividade na questão do levantamento das informações que você escuta. Boa noite.
queria uma pergunta para ver como é que isso se localiza no seu trabalho, já que você está trabalhando com a questão indígena. Eu assisti recentemente uma palestra de um indígena antropólogo, e eu achei um trabalho muito potente, e ele trazia uma questão que você tocou um pouco, a questão da identidade. Então, ele fez uma comparação, e acho que a gente viveu muito isso agora nas últimas eleições, que eu lembro que a gente foi para a rua, né, a gente fez campanha, e aí, enfim, Bolsonaro ganha. E aí eu vi assim, muita gente, eu vou apagar tudo do Facebook, não vou ter mais perfil, todo mundo com medo, algumas pessoas. E aí eu li naquele momento um texto de uma mulher negra que ela dizia, muito bem, porque eu não vou conseguir tirar, né? Eu estou falando aqui da questão da identidade. Isso não vai desaparecer quando a minha pele está aqui e é marcante e eu não vou conseguir apagar perfil nenhum. Basta eu estar na rua e eu vou estar sujeita, né? E, na questão indígena, me chamou muita atenção, porque o tempo todo se você estuda, você não é mais índio. Então, é uma disputa pela identidade mesmo o tempo todo. Se você sai da tribo, você não é mais índio. Se você estuda, você não é mais. Então, né, eu queria que você comentasse um pouco essa questão da identidade, essa disputa e essa luta, na verdade, por manter, né? Boa noite, meu nome é Pedro Davi, sou professor na Faculdade de Direito, na Estácio, e uma das questões que ultimamente tem me preocupado nos discursos que aborda desde o olhar das minorias, né, a dificuldade para localizar esse discurso dentro de um programa maior, de um programa político maior, que esteja inserido em um projeto de libertação onde a questão classe está ausente. E essa preocupação volta, a meu juízo, volta novamente, dada a necessidade de inserir todas as lutas dentro de um terreno que também as unifique. Ou seja, ao mesmo tempo que há discursos que reivindicam uma singularidade, esta singularidade, a meu juízo, não pode prevalecer, porque será mais um elemento de disputa que se dilui dentro da necessidade de um projeto maior. Se não há essa ligação, se não há esse vínculo, a meu juízo, as minorias trabalham contra si mesmas. E o risco é, também a meu juízo, contribuir contra aqueles que as combatem. Ou seja, um discurso que se aferra na identidade exclusiva, sem ter um vínculo com um projeto integrador, será sempre contraditório, será sempre conflitivo, não será fácil, mas não pode prescindir dele se pretende a construção de uma sociedade diferente, plural, democrática e mais justa. Obrigada pelas colocações. Tentar comentar um pouco rapidamente. Começar de trás para frente. O Pedro, né, fala da diferença, da classe, de um projeto integrador, etc. Vou falar um pouco da minha perspectiva junto com os Tupinambá. Primeiro, classe não está ausente. A gente tem trabalhos na antropologia desde os anos 70 que vão falar da articulação entre etnia e classe. O Roberto Cardoso de Oliveira, um dos pais da antropologia no Brasil, vai falar o tempo todo dessa articulação. Com os Tupinambá não é diferente. Quando os fazendeiros vão lá e tentam opor índios e não índios,
os Tupinambás se levantam e falam, não, peraí, não, índios não são todos os mesmos. Fazendeiro é uma coisa. O sitiante, o poceiro, que é meu vizinho, que é meu compadre, ele não é igual o fazendeiro. Então, esse jogo que alinha etnia e classe e vai sair num desenho bastante complexo de disputa, de alianças, os Tupinambá estão fazendo o tempo inteiro, de maneira brilhante. Então, essa articulação está dada no terreno concreto de cada luta. E eu tenho muita dificuldade de pensar um projeto, né? Penso em projetos. Por exemplo, os Tupinambá, de maneira concreta, estão implementando com muito sucesso, como eu demarquei, um projeto de bem viver, né? Então, eu acho que a classe está presente, os projetos políticos estão sendo feitos concretamente em cada lugar. E sobre a prevalência ou não da identidade, é sempre bom a gente lembrar que identidade não é roupa, né? Que a gente tira e coloca, assim. A identidade é, de fato, algo muito íntimo e inerente a essas pessoas. Então, dizer, vamos colocar a identidade em segundo plano, o que isso significa, na verdade, né? Para essas pessoas que são indígenas. Então, as articulações que eles estão pensando para o sul da Bahia, quando eles fazem encontros enormes com movimentos sem terra, com quilombolas, com com gente da periferia da cidade de Itabuna, Ilhéus e tal, isso, para mim, é a possibilidade de, talvez, construir articulações entre projetos no plural. É o que eu tenho pensado, porque tudo que foi colocado em outro sentido até hoje, não sei se levou a algum lugar, né? Sueli, deixa eu ver aqui. Sim, é isso. Quando você fala que a mulher negra não pode apagar a sua identidade, né? Tem uma autora indígena, Eliane Potiguara, que fala, né, o que eu faço com a minha cara de índio. É isso, assim. Nós temos, talvez, a possibilidade, eu, como branca, doutoranda, morando na cidade, de disfarçar os meus pertencimentos, né, ideológicos, etc., coisas que muitas vezes as pessoas não têm. Porque concretamente trazem no seu corpo esse pertencimento, né? Então eu acho que é bem por aí. E você mencionou uma coisa que eu queria comentar também. Você falou que você ouviu a fala de um indígena antropólogo. Isso é uma coisa fenomenal que está acontecendo e está transformando por dentro a antropologia, né? Nós, com as cotas, hoje temos vários já doutores e doutoras em antropologia no Brasil. E isso está abalando a antropologia completamente, inclusive no que a antropologia tem de colonial, né? E aí, dialogando com um pouco o que a Natasha falou, assim, quais são os pontos também dentro das nossas disciplinas que trabalham para oprimir sujeitos e não o contrário, né? Enfim, eu acho que isso é muito importante. E essa queixa de morar na cidade deixou de ser índio, é constante, né? E os indígenas vão falar, se eu estou na aldeia, eu sou preguiçoso. Se eu sair da aldeia, é porque eu deixei de ser índio. Então, a gente observa uma flutuação o tempo inteiro, que é uma qualificação do outro interessada. As categorias, índio, não índio, selvagem, civilizado, caboclo, elas são históricas e nunca são desconectadas dos interesses concretos que passam por terra, mão de obra e recursos naturais, etc., né? Enfim. Leila, sobre objetividade, né, no levantamento das informações. E aí também, já respondendo um pouco ao Pedro, eu faço etnografia, né? De fato, eu morei na aldeia, já morei mais de um ano lá, e é um trabalho muito miúdo, realmente, de escuta, de entrevista, de observação e de partilhar esses espaços para tentar entender categorias de pensamento, categorias políticas, noções. Então, é esse tipo de trabalho miúdo. E eu penso a etnografia como algo sempre posicionado. Então, assim, nós somos acusados o tempo todo de não sermos objetivos, de inventar índio, né? Eu fui acusada de 5 crimes na CPI da FUNAI. Houve, né, não sei se vocês ficaram sabendo, uma comissão parlamentar de inquérito que listou lideranças indígenas, antropólogos, agentes do Estado que estariam inventando índios no Brasil, né? Então, a ideia de conspiração... Não, é sério, gente, não é brincadeira. O relatório é engraçado e trágico, assim, ao mesmo tempo, porque eu fui acusada de 5 crimes. Então, não convidem mais esses personagens criminosos para o espaço. Olha quem vocês convidam, assim. De esbulho possessório a... Enfim, né? Então, assim, nós somos acusados de não sermos objetivos, mas eu entendo que revelar os nossos
os lugares em que a gente está e pensar a etnografia sempre como uma situação etnográfica histórica, ou seja, conhecimento posicionado, em que um sujeito, a partir de certas relações, acessando certos ditos e não ditos dentro da aldeia, circulando a partir de certos circuitos, explicitando isso cientificamente, né, ao descrever o seu método, é o que garante que a gente, sim, faça trabalho científico, né? Longe de pensamentos positivistas e outras coisas que já moveram muito a antropologia em outros momentos, né? A gente vai ter outras rodadas depois, ou já faço as considerações finais? Tá, por causa do horário, né? Bom, queria agradecer e dizer que eu acho que as falas se conectam muito, né? Quando a Natasha falava da bagunça, da reposição da ordem, da conspiração, eu não vou ter tempo de falar de nada disso, mas isso aparece no caso do Tupinambá o tempo inteiro. O nome das operações da Polícia Federal nas áreas, a ideia de pacificação, garantia da lei e da ordem, um mecanismo que foi usado contra os Tupinambá, né? Isso aparece o tempo inteiro. Nos anos 30, os Tupinambá foram acusados de ser comunistas. Assim, a gente tem registro de jornal, eu trabalho isso na tese. Eles eram acusados de fazer uma conspiração e criar uma célula vermelha no sul da Bahia. Então, assim, não é a gente que está aproximando essas experiências desses sujeitos, elas se aproximam o tempo inteiro concretamente, né? E dois pequenos pontos para terminar. Dizer que eu fui muito micro, né? Eu falei de um caso de um povo indígena no sul da Bahia, mas acho que esse é um pouco talvez o que a antropologia possa nos trazer, que é olhar para alguma coisa muito pequena e em profundidade, nos falar de processos que estão acontecendo em todos os lugares o tempo inteiro, né? E os povos indígenas hoje estão em muita evidência, muito mais do que tiveram anos atrás. Hoje, a cobertura de imprensa que se faz dos povos indígenas no Brasil é muito melhor do que se fazia 10 anos atrás, e eu estou falando da grande imprensa. A visibilidade é outra, então convido também as pessoas a ativamente se engajarem com isso, acompanharem essas lideranças que estavam em Washington e Nova York ao mesmo tempo que o Bolsonaro, ao vivo, desmentindo nos mais altos fóruns internacionais o que ele falava. E aí, fechando, você falou sobre o medo, né, e todo esse backlash, essa coisa que veio depois. Queria, já que eu abri com a Dona Maria, fechar com a Dona Maria, né? Ela falou uma vez assim: nós estamos na Terra, nas retomadas, né, porque somos teimosos. A gente é teimoso que nem bem-te-vi. Vê a morte nos olhos e diz: eu não vi. Obrigada. Vamos, então, encerrar e todas as perguntas, né? E a gente parte direto para a conferência com o professor Renato Lessa. Alguém quer falar? Pode falar. Pode falar. Eu gostaria de falar com a mesa e com o Luciano. Gostaria, inclusive, que a mesa falasse a esse respeito, porque a Daniela trouxe a questão dos povos originários dessa terra, da nossa terra, Brasil, e o Luciano trouxe a história de uma população que foi povoada aqui no Brasil e que foi equivalente, no início da história, ou até superior à população originária que tinha sido dizimada. A gente sabe que, nas Américas, mais de 3.000 línguas desapareceram. Tribos, então, são incontáveis. A antropologia sabe muito mais profundamente a esse respeito. Mas eu queria falar a respeito do que o Luciano trouxe e que ninguém comentou. O Luciano falou, ele traz a hipótese de que o fato de nós termos sido fundados historicamente na base da violência, do tráfico, na base do extermínio, ele traz isso como uma hipótese para a gente pensar a atualidade, para a gente pensar o que a gente vive hoje. E eu fiquei pensando em tudo que a gente ouviu ao longo do dia. Eu acho que o evento, pelo menos para mim, está sendo assim
muito bom, excelente, porque está trazendo questões que normalmente são silenciadas, são apagadas, e está trazendo isso de uma forma muito pungente. E eu fiquei pensando que, ao longo do dia, as várias vozes trouxeram essa questão originária de extermínio. Tem uma ativista negra americana, Peterson Small, que ela diz que a cisão aconteceu, que a cisão no mundo aconteceu quando o europeu encontrou os africanos e os colonizadores das Américas encontram essas populações originárias e os africanos e trazem para cá os africanos, para as Américas, né? E eu fiquei pensando que, ao longo do dia, se falou sobre isso, inclusive o André traz um apelo pungente para que a gente olhe para a matança. O André traz uma convocação para que todos nós nos responsabilizemos e atuemos no sentido de olhar para isso. E eu fico pensando como é que nós vamos olhar para isso sem parar para pensar no que você trouxe. Me chamou a atenção, talvez por eu ser negra também, que a sua fala, embora ela seja uma fala perfeitamente harmônica com o que foi dito à mesa, ela não foi mencionada. Então, eu fiquei agoniada, eu quis falar. E queria que vocês falassem sobre isso também. Porque ele traz uma questão, ele pergunta se o que nós estamos vivendo hoje, de violência, inclusive desse poder que está aí, se isso não tem a ver com uma história que nunca foi pensada, trabalhada, elaborada. Se a ditadura que também se passou nesse país também não é uma recrudescência dessa história que nunca é parada e nunca é pensada. E uma pessoa de manhã, uma das palestrantes, disse o seguinte, que alguém que, eu não lembro mais a respeito de o objeto qual era, mas que queria deixar de ser objeto de estudo e passar a estar no poder discutindo igualitariamente. A gente tem um negro que está aí na mesa com poder, teve o André, que estava aí na mesa, o Cunca, que também estava aqui, e eu acho que a gente tem que ouvir o que essas pessoas estão dizendo e conversar. Então, eu queria ouvir a mesa sobre isso. Tá certo, Vânia. De fato, acho que a questão principal me parece essa, né? Assim, quando você fala de uma atualidade dessa questão, eu pessoalmente acho que todo esse rearranjo, digamos assim, nas instituições do país, ele passa sim por um certo estremecimento, digamos assim, na nossa lógica hierárquica de funcionar. Eu estou totalmente de acordo com como é que chama a palestrante? Não, anterior, da mesa anterior, eu esqueci o nome. A Rosa, quando ela diz perfeitamente que existe um arranjo que é neoliberal, que é o arranjo neoliberal, ele que orquestra, digamos assim, essa cara que o Brasil tomou, né? Que isso tem a ver com o arranjo neoliberal. Eu acho que não tem como negar isso, mas eu tenho para mim muito claro que a gente não pode desconsiderar que a riqueza principal que frequentemente está em disputa, essa é a hipótese do Foucault, é a vida, não é? É a produção nossa da maneira de viver. Então, eu tenho a impressão que mesmo o dinheiro ele está sempre a serviço do controle da forma de existência. É isso que eu acho que explica as formas de subjugo, né? Que explica, de alguma maneira, a escravidão seria um limite disso, porque ela é uma coação física extremamente brutal, violenta, né? Mas no caso nosso, que vivemos num tipo de escravidão moderna, eu acho que esse é o dilema do Brasil, a gente vive numa escravidão moderna, a gente rompeu com o regime escravocrata, mas não fomos capazes de romper como Estado com o valor principal que caracterizava a escravidão, que é o subjugo. Nesse sentido, isso equivale a dizer, em outras palavras, que a gente nunca conseguiu construir propriamente uma democracia, não é? A professora também disse, exatamente lembrou bem, que o liberalismo não tem nada a ver com o liberal. Com o neoliberalismo, né? Exatamente porque é na possibilidade do liberalismo que a gente tem, foi via liberalismo que a democracia tornou uma possibilidade no Ocidente.
né? Não existe democracia fora da dimensão liberal. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que se aqui a gente nunca conseguiu produzir propriamente liberdade, isso quer dizer que a gente nunca conseguimos ser efetivamente democráticos. E isso, claro, que tem a ver com a economia. Mas eu insisto, para mim, a principal economia que está em jogo, que está em questão, é essa que nos faz, que regula normativamente a nossa maneira de viver, que segue fazendo com que a gente entenda com uma naturalidade tamanha a hierarquização absurda que a gente tem num país como o nosso. Não é? Eu acho que na base dessa capacidade está, sim, o fato de que a gente nunca conseguiu pensar seriamente sobre o fato de que nós nos construímos como país, e um pouco do que eu tentei dizer é que essa construção é muito recente, né? Quando eu digo que tem uma ruptura do Brasil colônia para o Brasil república, é para dizer que a tentativa nossa de ser democrático é muito nova. Ela é muito nova. E essa tentativa, ela nunca foi capaz de ser efetivada na medida que a gente nunca conseguiu romper com esse pacto mortífero, melhor dizendo, porque segue assassinando uma quantidade absurda de pessoas. E aí acho que talvez isso confirma a questão de uma certa relativização necessária do discurso econômico, que num primeiro momento era negro, mas não apenas. O que morre, sobretudo, é pobre. E não importa tanto a cor do pobre. Pode ter a cor que tiver, né? Desde que ele desde que ele continue mantendo essa lógica funcionando, né? O que não quer dizer que a gente não tenha que considerar a questão da raça, evidentemente, né? Mas para dizer que a ênfase recai, me parece, na questão da classe social. Aí agora você me lembrou do comentário do professor ali, da classe social não entendida classicamente no sentido marxista, porque eu acho que essa dimensão de classe, essa classe social no sentido que a gente compreendeu, ela é um dos instrumentos e aí que nos impede de enxergar as possibilidades de articulação de luta política, né? Eu acho que, sobretudo, porque a ideia de classe, historicamente, está muito ligada à questão econômica. Então, quando a gente pega o recorte de classe, a gente não está pensando, por exemplo, como é que a criança nasceu ali. A gente não se preocupa, por exemplo, com o fato de que a gente faz um recorte de renda que joga um para um lado e para o outro, né? Então, isso acaba impedindo que a gente chegue nas particularidades das maneiras de viver, que é o que eu acho que é o principal objeto em disputa, né? Eu só seria um pouco mais assim, diferente de você, Vânia. Eu vou interpretar o silêncio que se seguiu, porque não como um silêncio, digamos assim, de uma certa conivência, melhor dizendo, não sei se é essa palavra, mas eu entendo que é isso. Às vezes a gente se cala porque a gente às vezes falado em outros lugares. Então, eu tenho comigo, pelo menos do que eu estou observando aqui, que esse silêncio em relação à minha fala, ele não coincidiu exatamente com um não diálogo com ela. Embora eu te agradeça por ter me referido, tá bom? Beijo.